Nós vamos começar uma série de vídeos explicando a Sutra da Prajnaparamita de 25 mil linhas, algo que nós não temos por aqui muito, né? A ideia desses vídeos aqui é, na verdade, trazer aquela proposta que a CAPES, CNPq e MEC têm de divulgação do conhecimento científico. Portanto, essa série que nós estamos começando hoje, e a intenção é não acabar ela até terminar esse sutra, mas assim, vão demorar alguns anos para terminar ele, porque nós temos cerca de 2.500 páginas, né? Considerando páginas A4, sem considerar fólios ou rolos chineses. Fólios em tibetano, rolos em chinês, né? Então, nós temos aí uma imensidade para dar uma olhada. Mas é o maior sutra da Prajnaparamita. O que seria a Prajnaparamita em sânscrito, né? Seria a ideia de prajna, que é a ideia de um entendimento, de uma sabedoria que vem por meio de análise, né? Paramita tem várias maneiras de traduzir isso, tomando uma tradução que ficou cunhada nos estudos budistas europeus e americanos como perfection, né, ou perfeição. Eu prefiro superação, né, porque a gente está em uma ação de constante superação. Afinal de contas, a ideia de perfeito vem da ideia do latim perfactum, que já é algo ligado a uma teologia da revelação, né, e essa teologia da revelação pressupõe que só Deus é perfactum, aquele que é perfeito, né? Enquanto que todos os demais seres, nessa linguagem, né, tomista que pervade a ideia de perfeição, pelo menos na perspectiva que nós estamos usando, teria a ideia de ato e potência, né? Tudo aquilo que é criado por Deus tem ato e potência, só Deus é ato puro, né? Ele é uma ação pura, por isso perfactum, perfeito, né? Então, pensando nisso, eu não gosto muito dessa palavra perfactum aplicada para paramita, né? Então seria algo, eu prefiro a palavra ligada mais à ideia de superação, né? Mas para honrar o pessoal que veio antes, trabalhou em cima disso, né? Trabalhou em cima das traduções, etc. Então a gente mantém como perfeição de sabedoria, né? Ou então como eu fiz, a gente pode manter como Prajnaparamita, porque é um termo muito conhecido já, só falta ser recepcionado, como foi a palavra Buda, a palavra Bodhisattva, a palavra Sutra, a palavra Nirvana, né? Todas essas palavras foram recepcionadas na língua portuguesa, né? Então a gente não precisa escrever com diacrítico, nem usar itálico, nem nada disso que se submete aos estrangeirismos de acordo com a ABNT, né? A norma de escrita científica que a gente usa. Bom, aqui então eu vou explorar com vocês, ao longo dos anos, provavelmente, a tradução desse sutra aqui, mostrada online. Claro, uma tradução um pouco técnica, um pouco livre, né? Eu não vou usar muitos dicionários, porque também você não vai querer ficar vendo isso aqui, né? Se você quiser realmente estudar tecnicamente traduções assim por diante, aí eu sugiro que você faça os estudos da Associação Buda Dharma, né? www.buda.org.br. Meu nome é Plínio Tsai, eu sou professor da pós-graduação em Ciência da Religião na Universidade Metodista de São Paulo. Também sou professor na graduação da mesma universidade de Teologia EAD. Agora, na Associação Buda Dharma, eu tive a grande felicidade de ser o idealizador, junto com as pessoas que estavam comigo, os meus primeiros alunos. Nós fundamos essa associação. Ela tem reconhecimento público, ou seja, de utilidade pública no município de Valinhos, e oferece diversos cursos de formação no budismo. Qual budismo? A gente tem que se perguntar, né? Budismo chinês e budismo tibetano, tá bom? E o budismo indiano? O budismo indiano, ele é uma base, né, que hoje vem sendo reconstruída, embora tenha vários remanescentes na Índia ainda, mas vem reconstruída a partir da imigração dos tibetanos, junto com a sua santidade Dalai Lama, para Dharamsala, né? Na segunda metade do século XX.
né? E aí você tem essa propensão. Enquanto na China também, com as traduções de Kumarajiva, Chuanzang, século V, século VII, assim por diante, começando no século I depois de Cristo, né? Até terminando ali por volta do século XIII, a mesma coisa no Tibete, né? Uma onda de traduções gigantesca de tudo quanto é escritura budista, né? Nós temos ali nesses dois países, né? E é por isso, se você me acompanhar aqui, que a gente vai estudar diante desses dois referenciais linguísticos. Veja, né, nós temos aqui Polomito, deixa eu só colocar aqui direto para vocês me verem, né, para vocês verem o cursor. Então aqui, ó, Ta Polomito Jin. Ta Polomito Jin. É uma transliteração do termo paramita, né? E aqui nós temos o registro de onde está, né? Está digitalizado pelo CBETA, né? No Taisho 0220, né? E aqui nós temos Sanzang, Fashi, né? Então o mestre Tripitaka do Dharma, né? Fashi, mestre do Dharma, Sanzang, né? É Tripitaka, Chuanzang, Feng Jiaoyi, né? Tradutor por decreto imperial, Chuanzang, o professor de Dharma, o Tripitaka, né? Então, quer dizer, ele é um professor de Dharma do Tripitaka, das 3 cestas de ensinamentos do Buda, que para quem não sabe isso aí, é muito simples, é o código moral, né? Ou seja, a moral. Depois nós temos os conselhos ou meditações ou discursos, que a gente chama de sutra. E por fim nós temos a cesta do Abhidharma, tá bom? Então quer dizer que o Chuanzang, que é aquele mesmo da Jornada do Oeste, claro que não na versão da literatura da Jornada para o Oeste, com o Rei Macaco, né, o Sun Wukong, e outros não, Bajie, o Yi, né, não eles, né? Aqui nós temos a ideia de, também tinha o Baimá, né, que vai se transformando, as coisas vão sendo criadas, né, a partir da literatura do Xin Yongxin, né, que é muito interessante, mas que ela é fantasiosa, né? Ela não é realmente uma coisa assim que a gente pode dizer, olha, traz elementos históricos, né? A Jornada para o Oeste que nós conhecemos, elas, da maneira final que nós vemos nos filmes, etc., ela se desenvolve ali por volta do século XV, embora o seu início talvez tenha acontecido por volta do século IX, século X, né? A literatura fantástica, né? Aqui não, aqui nós estamos falando do Chuanzang histórico, né? Que tem uma, vamos dizer assim, tem um memorial perto de Nalanda, né? E esse memorial nós temos ali o local onde Chuanzang estudou, né, no século VII, né? E aí levou 58 mulas, 54 mulas, 51 mulas, 52 mulas de cestos, né, depende aí da história que se pega, de volta para a China, e começou ali as 18 salas de tradução de Chuanzang, em Luoyang, né? Salvo engano, Luoyang no templo de Baima Shi, né? O cavalo branco, né? Aí entra na história lá da Jornada para o Oeste, o cavalo branco que leva, né, o Chuanzang, e assim vai, né? Na verdade, Baima, o cavalo dele não era branco, né? Ele nem foi de cavalo, ele foi a pé, né? Mas, né, aí tem todas essas menções, né? Bom, e depois nós temos o segundo momento, né? Então aqui no primeiro momento, Ta Polomito Jin, né? Jin é sutra, Ta é grande, Polomito, o grande sutra da Prajna Paramita, né? Vocês podem ver, não fala de 25 mil linhas, mas, né, tá aqui. E está no século VII, né? Essa tradução que nós vamos usar, né? Por decreto real, quer dizer, né? Feng Zhao Yu, esse final aqui, né? Feng Zhao Yu quer dizer algo que foi oficialmente reconhecido pelo Império Chinês naquele tempo, né? E embaixo nós temos aqui Sherabki Parotu Jinpa Ton Dra Nin Chu Nimpa, né? Então aqui nós temos a Chu, não, Zu Nampa, né? Que é a mesma coisa, né? Sutra da Prajna Paramita
de 25 mil linhas, já dá uma especificação diferente, né? Certo? Então, aqui, qual é a referência? É o Deje Kanjur. Tem 8 tipos diferentes de coleção escriturais no Tibete, Litan, Natan e etc. E esse que nós estamos usando é o Deje, tá bom? E aqui nós temos os fólios, né? E o volume 26, tá bom? Então, e aí uma contribuição aqui, Sutra da Prajna Paramita de 25 mil linhas, né? Então, começando aqui a nossa exposição, você está vendo aqui, né? Está no volume 26, folha 1B, B1, D4. Né? Eu tenho que verificar se é isso mesmo, tá bom? Porque eu não estou lembrando se é isso aqui mesmo não, hein? Deixa eu ver aqui. Isso, volume 26, folha... a folha... Deixa eu ver aqui. Folhas... Não, tá certinho, é isso mesmo. Tá corretíssimo. Né? Já tinha avançado um pouco na tradução. Então aqui nós temos o texto geral, tá vendo? É esse formato aqui que nós encontramos. Essa homenagem para todos os Budas e Bodhisattvas, Sangye. Sangye é Buda, Dan é o E, né? Jamchu Sempe, né? Então, Bodhisattvas, né? Jamchu, os heróis que têm a mente de iluminação, Jamchu Sem, Pa, P. Depois nós temos Tan, Jan, Lá. Lá aqui é uma para todos, né? Então é um dativo, né? Uma partícula dativa que está aqui. Então aqui todos, né? E Jigsaw-lo, né? Jaksaw-lo. Jaksaw-lo é homenagem, né? Então nós temos aqui homenagem para todos os Budas e Bodhisattvas, né? Sabendo que a palavra Bodhisattva, portanto, é uma composição, né? Jamchu Sem, né? Jamchu Sem é a mente de iluminação, aqueles que possuem a mente, os heróis que possuem a mente de iluminação são Bodhisattvas, né? Enquanto o Buda está aqui, ó, Sangye, né? Então aqui nós temos o texto em tibetano, né? E nós vamos nos deparar aqui com a nossa primeira tradução, né? Que é essa daqui, ó. Assim eu escutei em certa ocasião que todos os sutras possuem, né? Aliás, eu esqueci de explicar para vocês porque é que isso tem aqui no tibetano, mas se você desce aqui no chinês, ele começa com Rushi Wo Wan, né? Então não tem homenagem a todos os Budas e Bodhisattvas, ele começa direto o texto assim, né? E aqui está o fólio, o rolo. Na verdade, isso é uma divisão que acontece ali no Triptaka, esse 0001B08, no Triptaka moderno, que é feito no Japão, tá bom? Com uma tecnologia, assim, não é que tecnologia, mas com uma antropotécnica ligada à ideia de referências, né? Que isso não tinha antes, né? Tá bom? Então nós temos aqui uma união de tradição e modernidade. Mas voltando para cá, então, isso aqui é mais ou menos, salvo engano, mas está no livro Iluminando a Intenção, no capítulo 1, numa nota de rodapé. Isso foi no século VIII ou século IX, né? Não sei, talvez século VII, que houve um decreto real que determinava que quando os tradutores tibetanos traduzissem sutras, eles tinham que identificar o sutra como isso, com homenagem, Jaksaw-lo, para todos os Budas e Bodhisattvas, né? Sangye Dan, Jamchu Sem Pa, né? Então todos os Budas e Bodhisattvas, né? Então Dan Chak, né? Dangje, né? Então tá aqui, ó, Dangje para todos, né? Dangje lá para todos, né? Todos para, né? Então, mas homenagem para todos os Budas e Bodhisattvas, né? Então esse decreto determinava que os sutras são marcados por isso. No chinês não existe isso, né? Tá bom? Então aí uma diferença. Mas o que nós queremos ver é essa primeira linha que está aqui, ó. Deka, Tak, Ki, Tompa, Du, Jigna. Então, isto, Den, né, um pronome, olha lá. Depois palavras, Ka, ou som, é um substantivo, né? Depois nós temos aqui Dak, eu, né? Dak,
né? E depois, que é um pronome, que é um marcador instrumental, de como ser próximo daquilo que nós entendemos no latim como uma declinação instrumental, né? Não é uma declinação não, mas é uma declinação instrumental, mas aqui é por partícula, né? Aqui então nós temos ouvir, né? Tompa, ouvir, é um verbo, né? Depois tu, que é tempo, né? Um substantivo. Depois nós temos um chi, um único, né? Um numeral, né? E um na, em, quando, que é um locativo, né? Então, instrumental locativo, ne, em, quando, na, ne, em, né? Então a ideia é de local, locativo. Instrumental é por meio de eu chego em algum lugar, né? Tá bom? Então nós vimos aqui que eles são marcados por essa composição, né? Que ela não segue exatamente a nossa forma de composição de língua analítica, mas segue aqui uma forma que a gente tem que se acostumar com o tibetano, né? E aí nós temos no final, assim eu ouvi em certa ocasião. E aqui eu coloquei para você, né, ir pensando a respeito, se familiarizando com o Wylie, que é essa romanização, mas tem que tomar cuidado que você não fala da maneira como você lê, né? Então aqui é ao Dagigu-i, né? Dagigu-i, di, né? Então você não pronuncia isso aqui, né? Então fica di. Daqui depois é sa, kataka, da, que. Então fica di, que. Daí é bao, ta, ka, dak, né? E depois fica kagigui, sa, ku. Algumas vezes pode virar que. Depois ta, naroto, sa, te. Depois pá, depois ta, chapchuchu, sa, che, né? Então fica de. Depois fica kao, chagiguchi, ka, jik, jik. Depois na, jik, na. Então fica de, ka, dak, ki, tom, pa, du, chik, na. Ok? Tá aqui, ó. Então, e assim eu ouvi em certa ocasião. Está aqui toda a tradução. Agora, quando a gente vai para o chinês, o que a gente encontra? Eu não sei como alguém pode dizer que uma língua tibetana é a mesma coisa que a língua chinesa. Veja, só na forma já diz que não é, né? Não tem como. É uma língua por aproximação, né? E é uma língua sintética, né? E aqui nós temos uma língua por aproximação muito próxima da nossa ideia, né? De língua analítica, né? Então veja, é muito diferente. Aqui é chinês. Rushi, Wan e Shi, aí começa, a gente vai vendo isso para as próximas, né? Mas vamos se concentrar aqui no Rushi, Wan. Então, Ru é uma partícula adverbial, assim, dessa forma. Shi, verbo ser. Wo, primeira pessoa do singular, quer dizer, eu. Wan, verbo ouvir e escutar. Então, assim eu ouvi. Então, Rushi, Wan, tá vendo aqui? Então, essa é uma forma tradicional, as dois, né? Aqui, olha, no tibetano, né? Que fica aqui, de que, dagi, tompa, de, chikna, assim eu escutei em certa ocasião. Evan Mayes Rutan, né? É a origem disso em sânscrito, aqui assim eu ouvi, Rushi Wowan, do chinês, né? Então, assim eu ouvi. Super simples, né? Aqui no tibetano já não é tão simples assim, né? Veja, o dag está aqui, ó. Né? Então, aí, para a gente chegar assim eu ouvi em certa ocasião, de que tá, né? Já é mais complicado para chegar lá, né? Então, a tradução do tibetano ela é mais complexa, em termos de aproximação da língua portuguesa do que o chinês, né? O chinês, talvez porque eu esteja mais acostumado com o chinês do que o tibetano também, né? Mas para mim parece muito mais imediato a língua chinesa do que a língua tibetana, né? Então, assim eu escutei certa vez Evan Mayes Rutan, em sânscrito, tem aí a ideia de que o Buda fala dentro do tempo por meio da memória de um dos seus alunos. Que aluno que é esse? É o Ananda, o venerável Ananda,
né, é que ficou responsável, criou-se essa tradição de que ele se tornou o responsável pelos sutras que foram falados pelo Buda, né? Então a tradição Mahayana, que se insere tanto o texto chinês quanto o texto tibetano, você tem aí a ideia de assim eu escutei certa vez, que depois faz uma ponte para o Vajrayana, né? Evan mais Rutan, o Tantra de Guhya Samaja tibetano e chinês, os dois fazem toda uma análise em cima da palavra Evan Maya Srutan como sendo a quintessência, o ponto máximo, né, o fundamento absoluto do sistema do Vajrayana, certo? Então, aqui nós temos uma composição muito interessante, né? Resumindo agora, para a gente terminar o nosso vídeo, nós temos uma composição muito interessante, mas que não tem muito a ver com aquilo que nós estamos esperando no nosso tempo, né? Que nós não vamos discutir sobre mercado consumidor diretamente, não vamos discutir sobre questões da revelação cristã, porque isso não é cristianismo. Nós não vamos discutir aqui dentro as questões de salvação em Cristo, nem sacramentos, nem questão trinitária, etc. Então o que a gente vai ver aqui dentro? Nós vamos ver aqui dentro a questão da interdependência e da vacuidade. Em sânscrito, vacuidade é shunyata e interdependência é pratitya samuttipada. E o que isso caracteriza, né? Isso é caracterizado por um modo de entender o mundo marcado pela ideia de karma, atividade. Tá bom? Então, karma em sânscrito pode ser traduzido como ação ou como atividade. Mas ação de quem? De todos. Para com todos. Então, todo mundo determina a realidade a partir de uma espécie de atividade coletiva que dá origem e sustenta as coisas. Isso que tem a ver com o cristianismo? Nada. Isso nega o cristianismo? É assim, ó. Não nega, mas nem afirma. Por quê? Porque assim, quando a gente lê a Suma Teológica de Tomás de Aquino, quando lemos Santo Agostinho, etc., nós sabemos o seguinte, que a tradição cristã foi feita a partir da ideia da criação a partir do nada, né? E aquilo que é criado a partir do nada são os mundos, as criaturas, os seres humanos, os anjos e toda a gama de seres que tem por aí, né? Porque a Bíblia não se reduz à ideia de anjo, demônio, ser humano e animal, né? Lá fica muito claro que tem toda uma variedade de seres que a gente não tem nem ideia e que os autores bíblicos não estão interessados neles. Então a gente não pode reduzir dizendo que só tem isso, né? Agora, ali também, né, na espécie de lógica revelada que vai se desenvolvendo dentro do cristianismo, a ideia de que os seres humanos não alcançam Deus diretamente, é necessária uma revelação, né? Então, aqui dentro das nossas referências que nós estamos estudando, não tem essa ideia de revelação, né? O Buda não é alguém que revela o Dharma, a verdade, né? Que na verdade a palavra Dharma não quer dizer verdade, pode ser, né? De um viés mais hermenêutico, mas o Buda coloca a ideia de Satya, né? Da verdade aberta, que está aberta à compreensão humana. Então, de fato, nós estamos dentro de uma referência que não conversa diretamente com o cristianismo, portanto, não compete com ele, né? Então, não conversa diretamente, a ideia de totalmente dentro da razão natural. O Buda ele não revela o Dharma, ele revela o caminho que ele encontrou para obter a paz definitiva, a cessação das aflições mentais e emocionais, tá bom? É assim que eu interpreto, de acordo com Pramanavartika, de Dharmakirti, né? Então, que diz assim, o que é o Buda? O Buda é a razão amadurecida. Vai ter um monte de gente que não vai gostar disso que eu acabei de dizer, mas é a maneira como eu interpreto. Daí vocês têm que lembrar, né? A perspectiva que eu uso é uma perspectiva chinesa, da escola Chaodong, que no Japão se transforma na escola Soto Zen, com o Dogen, né? Então é um viés bem filosófico. E a outra referência que eu uso para interpretar os textos budistas é também filosófica, com Tsongkhapa, né? Losang Drakpa, que é o monge que funda a tradição Gelug, da qual o Dalai Lama, né, hoje é um dos principais representantes, né? Então eu não tenho muito a ver com a ideia de outras escolas, tá bom? Não é que eu tenho preconceito em relação a elas, nem que eu acho que elas são ruins, e nada disso, aqui não dá tempo de estudar, não é uma questão do tipo, não, elas são ruins por causa... Eu não estou dentro do gênero Siddhanta de fazer apologética, tá bom? Então, o que é o gênero Siddhanta?
é um gênero indiano de fazer apologética de qual escola é melhor e qual é pior. Eu não estou dentro desse viés, tá bom? Então, eu acho que todas são válidas, gosto de todas. Se pudesse ter 1.500 anos, eu gostaria de estudar todas, entendeu? Assim como no cristianismo, se eu pudesse ter 800 anos de vida e ler tudo sobre o cristianismo, eu leria, entendeu? Eu gosto. Mas o nosso tempo é curto, a gente tem pouco tempo, a gente tem que fazer opções, né? Então, mesmo dentre a escola Chaodong e a escola Gelugpai, né, como a gente chama em chinês, Gelugpai, eu sou mais Gelug, tá bom? Eu estou muito mais ligado com o modo de pensar de Tsongkhapa, em função das traduções que eu faço dele, né, tanto do referencial chinês quanto do tibetano, também do inglês, né, o pessoal dos Estados Unidos, eu conheço a maior parte deles por meio do International Buddhist Confederation, e o pessoal chinês por meio da World Sangha Council, né? Então, esse pessoal aí que eu conheço, tá bom? De novo, não tenho nada contra nenhuma escola, entendeu? Muito pelo contrário, né? Espero conseguir traduzir livros da escola Enigma, que é muito forte aqui no Brasil, desde a década de 80, com Shagdu Rinpoche, né? Influenciando a cultura brasileira, né? Mas por uma questão, vamos dizer assim, de possibilidades, são essas referências que eu tenho, tá bom? Então, não entre, se você estiver pegando os meus vídeos na internet, não entre em choque com o seu mestre, com a sua mestra, com monges e monges, dizendo, mas eu aprendi que era assim. Vamos lembrar, dentro do budismo, o que nós temos é uma religião, uma filosofia não centralizada, né? Então, temos diversos modos de interpretação, tá bom? Não temos aquela questão de três só, né? O catolicismo ortodoxo, o catolicismo romano e o protestantismo, né? Que são as bases principais. Nós temos muito mais do que isso aí dentro do budismo. Três não chega nem nas escolas tibetanas, entendeu? Então, e na Índia, então, é muito escola. São 18 só na época do Buda, com códigos vinais distintos. Então, nós temos muitas pluralidades aqui dentro. Então, tome cuidado para não transformar numa perspectiva reducionista, né, a interpretação das escrituras budistas, que ajudam muito a gente, né, a meditar dentro sempre do viés da razão natural, né. Então é interessante como cultura, é interessante como filosofia, e para alguns é interessante como religião, né. Mas aqui no nosso país, eu acredito que, tirando esse alguns, a maioria se interessa mais pelo lado da filosofia, porque a teologia cristã, ela é dominante no nosso país, né? Então eu acredito que as pessoas se interessam mais, a grande maioria, né, pelo lado da filosofia, né? Mesmo as religiões de matriz afro que nós temos aqui no Brasil, e que inclui esse candomblé, umbanda e suas diversas escolas internas, também possuem uma matriz cristã, né? Então a matriz cristã, a teologia cristã, ela é dominante, e então por isso eu acredito que o budismo seja algo curioso, algo útil, mas ao mesmo tempo está mais para o viés de uma religião dentro da razão natural, ou então de uma filosofia, de uma teologia natural, do que propriamente dentro de algo que se alia aí a uma disputa no mercado religioso, tá bom? Então é isso. Nós começamos agora e vamos ao longo dos anos explorando esse belíssimo sutra de mais de 2.000 páginas, como eu disse para vocês, que já foi traduzido pelo 84.000 para o inglês, né? O pessoal que está sendo guiado pelo Robert Thurman e outros, né, são excelentes, né? Se você quiser ler, você pode ir lá, mas aqui a minha ideia, como eu disse, é passar o conhecimento científico, as línguas instrumentais, pouco a pouco, para que você possa ir entendendo os sutras de acordo com essa percepção mais próxima da cultura, da história, vamos dizer assim, da composição social e dos valores diferentes da nossa cultura que estão presentes nesses textos, tá bom? É isso então, muito obrigado, vejo você na nossa próxima sessão. Lembrando, não é todo dia, eu não consigo dar essas traduções todos os dias, provavelmente a gente vai gravar só no final de semana, tá bom? Muito obrigado então, e até a próxima.